Boa tarde, tudo bem? Vou começar tudo de novo porque a live caiu. Então, vamos falar sobre como lidar com expectativa frustrada. E foi algo que eu aprendi de uma forma muito intensa nesses últimos dias. E foi um grande aprendizado para mim. E eu agradeço demais porque me trouxe uma tomada de consciência fortíssima, e cada tomada de consciência na nossa vida é um salto gigantesco que a gente dá no nosso crescimento, na nossa evolução, no nosso processo, né? E lembrando que evolução, gente, às vezes a pessoa acha que ela é evoluída. Evolução é só uma maneira de você expandir o seu olhar, sabe? Quando eu falo que, já falei em várias lives, que a gente aprende. Tudo que a gente aprende até os 7 anos, tudo que a gente vai aprendendo vai ficando registrado nas nossas memórias. Agora imagina, gente, a gente viver uma vida inteira só com aquele aprendizado. É muito limitante. É muito pequeno. É muito pequeno, é muito pouco. É pouco demais. Sabe? A gente viver só com aquilo que a gente aprendeu, a gente precisa expandir a nossa visão. E como a gente expande? Aprendendo. Aprendendo, se conhecendo. Conhecimento, autoconhecimento é poder. Quando você conhece, quando você expande, eu estou falando da minha experiência. Eu tive que ir lá na lama, ó, lembra? Toda vez que eu usar essa esse colar, né, esse pingente da flor de lótus é porque eu passei por um momento lama. E o que eu quero dizer para vocês é que esse processo de aprendizado, obrigada Ricardo por você ter voltado. Esse processo de aprendizado, ele não tem fim. Não é que você começa um processo e aí você começa, tem, como fala? Iniciante, intermediário, avançado e acabou. Não, não tem fim. Não é igual um curso de inglês que você faz lá o iniciante, intermediário e avançado. Não. O nosso processo de aprendizado, ele é infinito, porque você vai estar sempre aprendendo. E eu tive um grande aprendizado com uma situação que aconteceu comigo. Que em outros momentos, quando eu não tinha muito domínio, quando eu não me conhecia, eu estaria assim, doidona. Não que eu não tenha ficado doidona no dia que aconteceu. Fiquei sim. Novamente agi por impulso, novamente. Tá, obrigada. Tá me ouvindo, né? Tá ótimo, obrigada. Não que eu não tenha ficado doidona, né? Não que eu não tenha perdido o prumo naquele momento. Mas o que duraria uns 2, 3, sei lá, 4, 5 dias, durou 1 hora, 2 horas, sabe? Eu fui buscar todas as ferramentas que eu aprendi e toda a minha força interna para lidar com essa situação. E por isso que eu trouxe aqui nessa live de hoje essa experiência que eu tive e que foi grandiosa para mim. Grandiosa, eu tive muitos insights que eu precisava ter para dar esse salto, para ir para um próximo nível de consciência. Até porque, pelo meu trabalho, para eu poder transmitir, eu tenho que vivenciar tudo isso. E isso é muito especial para mim. E eu agradeço demais. Toda expectativa ela causa uma certa frustração,
um sofrimento, uma ansiedade, porque eu deposito no outro. Muitas vezes eu deposito no outro. Ai, deixa eu ligar uma música, né? Muitas vezes a gente deposita no outro a nossa expectativa. E isso é algo, parece assim, meio que natural, né? Se tiver muito alto, você me fala, tá? Então, e isso é meio que natural a gente depositar no outro a nossa expectativa, porque o outro, o que ele é? Ele é um espelho para nós. Eu vejo no outro aquilo que está dentro de mim. Então, já vou começar a falar do primeiro passo, primeiro segredo, né? Que eu coloquei lá os 6 segredos. O primeiro segredo para que você não crie expectativas é você trazer para você a responsabilidade para você, a responsabilidade da sua vida, o comando da sua vida para você. É você, no momento de que acontece a situação que te frustrou, que te decepcionou, que você esperou do outro, é você parar tudo e olhar, não olhar dentro da situação, sair da situação, olhar de fora a situação, tá? Você para tudo. E o que você pode fazer? Não fazer nada. Não faça nada naquele momento. Mais uma vez, eu fui impulsiva. Eu vou contar para vocês da minha experiência, tá? Que talvez ajude vocês. Na venda do estúdio. Então, já vem algum tempo eu venho me preparando para vender o estúdio. E algum tempo eu venho me preparando para vender o estúdio. E só que assim, aí aconteceu a pandemia e na pandemia eu tive a certeza do que eu queria para minha vida, que era desenvolver, né, atualizar o meu produto digital. E aí, simplesmente eu fiz assim um cálculo bem mal e porcamente de quanto valia o estúdio e coloquei um valor lá. Por quê? Porque eu queria vender rápido. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria vender ali naquele momento, ó, a impulsividade, falando mais alto, que eu sempre fui impulsiva e fui aprendendo através do meu processo do autoconhecimento, fui aprendendo a lidar com isso, a equilibrar, tá? E aí eu fiz isso e fui já querendo vender e não fiz um cálculo assim mais específico, não, sabe? Simplesmente agir no impulso. Outro motivo, outra coisa que eu descobri aí. Por que que eu não agi por impulso? Por que que eu agi por impulso? Porque é muito mais fácil para mim que eu vendesse daquela forma, do jeito que estava, do que eu tivesse que fazer todo um movimento para vender. Entende? Então, por exemplo, voltando lá nas minhas lives dos 21 passos para a liberdade emocional, quando eu contei para vocês sobre a tristeza, que era uma energia que estava nos meus registros, nas minhas memórias, a tristeza ela me trazia um sentimento de incapacidade. Esse sentimento de incapacidade me trazia
o meu cérebro, ele me poupava, né, de tudo, de qualquer sofrimento na questão que eu tivesse que fazer algum esforço maior. Dá para entender? Dá para entender ou não? Então, assim, ó, eu fui criada de uma maneira que qualquer coisa que fosse muito esforço ou muito difícil, ah, não, para que fazer isso? Vamos pelo caminho mais fácil, sabe? O meu pai me poupou muito, mas tem toda uma história por trás. E ele é um homem maravilhoso, foi um homem maravilhoso e é um homem maravilhoso, mas ele me poupou. Então, o que eu fiz? Isso eu já tô contando, gente, o que eu aprendi, tá? E esse foi um grande aprendizado para mim. Eu consegui me conectar com a minha impulsividade. Eu consegui, por eu ter parado tudo, eu parei tudo. Eu não fiz nada, né? Para entender o que estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo comigo, qual o motivo, o que eu tinha que aprender com aquilo. Isso foi fundamental para eu entender o que estava acontecendo. Era para que eu olhasse para essa minha impulsividade e para essa minha questão de não de fazer tudo pelo lado mais fácil, mais simples. Mesmo que para isso eu tenha que perder. Entende? O segundo segredo assim que eu reconheci, né, é você reconhecer, é você olhar com um olhar maduro para a situação e não olhar como uma criança birrenta. Nós todos temos atitudes de criança birrenta. Nós todos temos a nossa criança birrenta dentro da gente. Ai, não deu certo desse jeito. E ficam lá me esperneando. E eu fiquei. Eu esperneei, eu chorei, eu fiquei doida. E fui tendo toda essa consciência, fui trazendo, fui analisando, fui amadurecendo, buscando entender por que isso aconteceu comigo, o que eu precisava olhar, tá? Que isso eu já contei tudo aí na primeira. Então, olhar para essa criança berrenta, para essa criança que de repente faltou um carinho, faltou uma atenção, e assim, esperando, né, na expectativa de receber mais atenção, de receber mais amor, reconhecimento, sabe? É muito importante. Então, muitas vezes a gente espera isso do outro. Eu tô trazendo para minha situação, mas isso geralmente são nos relacionamentos que acontece. E isso, gente, eu só posso curar isso dentro de mim. Quando eu olhar para essa criança e dizer para ela: você era uma criança indefesa. Hoje você é um adulto e eu te protejo e eu cuido de você. E hoje eu tenho recursos para cuidar de você, minha criança. Entende? Então, se não deu certo dessa forma, nós vamos deixar a nossa intuição falar mais alto, amadurecer essa ideia. Qual foi o meu aprendizado? E não simplesmente ficar se debatendo. Certo? O terceiro segredo que eu aprendi foi que tudo isso eu vivo falando e eu trago muito para minha vida. Tudo o que não é bênção é lição e aprendizado. Tudo o que não é bênção é lição e aprendizado. Ter humildade.
humildade para aprender com a situação. Tenha humildade para aprender o que essa situação, o que essa lição, qual é a lição que eu tenho que aprender. Que eu já contei para vocês lá no início, tá? Eu vou queimando etapas, né? Então, tudo que não é bênção é lição ou aprendizado, é lição e aprendizado, tá? Todas as pessoas, todas as pessoas que entram na nossa vida, elas entram por algum motivo. Tudo que acontece na nossa vida acontece por algum motivo. Tudo é para nossa cura, para nossa evolução. E tudo, esse é o quarto segredo. Tudo que se repete na sua vida é porque você ainda não aprendeu a lição. É porque você ainda não está pronta para o próximo passo. É porque você não está pronta para encerrar esse ciclo e dar um salto para o outro. Por isso que eu falo que eu agradeci tanto esse aprendizado, né? Porque agora eu me sinto mais preparada para um próximo passo. Agora, qualquer coisa que aconteça, qualquer situação parecida, eu estarei muito mais amadurecida, preparada e mais atenta em relação à minha impulsividade, em relação a uma certa inocência que eu senti também muito, sabe, uma inocência assim, de acreditar num castelo mesmo. Chega a ser algo inocente. Acreditar que aquilo tudo ia acontecer de uma forma mágica, sabe? Então, o meu grande aprendizado foi esse. E outra, de aprender que, olha só, tudo que se repete na sua vida é porque você não aprendeu a lição. Pra mim, tô falando de mim. Né? Então eu não tinha aprendido ainda que não adianta ir pelo caminho mais fácil. Que muitas vezes você tem que se mexer, e você tem que agir, e você tem que, sabe, e você tem que ir além, você tem que tomar ações. Não é ficar ali sentadinha, assim tá mais fácil, vamos assim mesmo, deixa assim mesmo. Olha que grande aprendizado. Nossa, isso para mim foi muito valioso. Quinto, olhar com verdade, ser verdadeira com você mesma, né? Analisar, refletir. Então, seja verdadeira com você. Analise a situação, perceba tudo isso que aconteceu, sabe? Não fique dando desculpinhas, não fique se justificando. Ah, mas isso aconteceu por causa... Não joga a culpa no outro. Não coloque a culpa no outro, não coloque a culpa no governo, na situação do país. Não. Simplesmente você atrai aquilo que você está vibrando. Os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas palavras. Como que eu fiquei esse período da venda? Vende ou não vende? Vende ou não vende? Estava quase vendido o estúdio. Como que eu fiquei? Muito ansiosa. Eu parei a minha vida. Sabe o que parecia? Sabe o que eu sentia? Que a minha vida só ia andar, eu só ia continuar fazendo alguma coisa na vida se a partir do momento que eu vendesse o estúdio. Olha que loucura. E eu parei de verdade. Lógico, eu fui lá, trabalhei, dei aula, tal, né? Eu fiz o que tinha que ser feito.
Mas a minha vida estava meio que parada, assim, em função da venda do estúdio. Então eu estava deixando de viver aquilo que eu prego aqui, o que eu mais falo aqui. Para você viver o aqui e agora, para você fazer as ações necessárias, né? Mas para vocês perceberem como eu não estava enxergando isso, porque eu achei que eu estava fazendo as ações necessárias. Eu não estava consciente. Mesmo entendendo, me conhecendo, mesmo estando vivendo esse processo durante 8 anos, ainda a gente tem coisa para aprender. Por isso que eu falo para vocês que a gente tem que estar o tempo todo em atenção plena, olhando para as nossas questões. Não tem começo, meio e fim. Não tem. Não tem fim. Isso eu já venho falando faz tempo, tá? E então olhar com verdade, refletir, analisar a questão, não deixar ela, sabe, debaixo do tapete, não olhar culpando o outro. É com você. A questão é sua, o problema é seu e a solução também é sua. E o aprendizado também é seu. E a evolução também é sua. Ai, gente, que maravilhoso. E a última é agradecer. Agradecer muito por isso ter acontecido na sua vida, para você poder parar e analisar isso. Né? Acolher as suas falhas, acolher. Nós estamos vivendo numa era, já estamos vivendo numa era que não tem mais a separação. Nós estamos caminhando para isso, tá? Não tem mais separação, é união. Então eu vou unir o meu lado sombra com o meu lado luz. A minha luz vai iluminar o meu lado sombra. Tá? Então acolha todas essas falhas, esses sentimentos que você quer excluir da sua vida. Não, acolha, olhe com verdade, aceite e agradeça. Agradeça porque tudo isso aconteceu para que uma grande coisa venha acontecer mais para frente, para que eu esteja preparada para o próximo passo, para que isso não se repita. Olha só, a partir do momento que você olha para a situação com verdade, que você reconhece com humildade, o que acontece? Você já dissolve. Você dissolve essa energia, né, da impulsividade, no meu caso, da impulsividade, da inércia, né, de querer tudo pelo lado mais fácil, do jeito mais fácil, do jeito mais simples, sem eu ter que precisar fazer grandes movimentos. Tá bom? E era isso que eu queria passar para vocês. Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Tem alguma sugestão? Tem alguma... Bom, então eu estarei aqui para o que vocês precisarem. Como eu já falei várias vezes, essa é a minha missão de alma. A minha cura, eu venho buscando a minha cura. E a própria cura, eu coloquei um post esses dias lá. Você buscar a sua cura é você fazer isso que eu tô fazendo aqui.
fazer as suas limpezas, olhar para as suas questões e vai se limpando, se purificando. E quanto mais purificado você fica, mais próximo da sua alma, da sua essência você está. E aí sim, você vive de forma plena, de forma em paz, verdadeira, olhando para a sua força interna, para o seu tesouro interno e se conectando menos com o externo. O externo já não faz mais tanta diferença na sua vida, porque você tem esse poder interno, entende? Então é isso. E aí, como eu falei para vocês, essa é a minha missão de alma. A partir do dia 1º, eu vou começar 21 dias, todo voltado. São 21 dias, ainda não coloquei nome nem nada. Mas é assim, é a nova forma de se relacionar com o seu corpo. A nova forma de se relacionar com o seu corpo. E aí eu vou me basear no estudo desses livros. Esse aqui é um médico, que é a Metafísica da Saúde. Esse aqui, O Poder da Autocura. E Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, que eu amo esse livro. Vou trazer a consciência para vocês de todas as doenças. Todas não, né? Algumas. E, bom, eu vou falando para vocês aí durante a semana, pra gente começar no dia 1º. Tá bom? E se você gostou, compartilha, gente. Quanto mais você compartilha, mais você está ajudando o outro, mais você está ajudando as pessoas a expandirem a sua visão de mundo, e mais você está contribuindo para que a gente viva muito melhor. Tá bom? Obrigada pela sua presença, Ricardo. Obrigada por tudo, por todos. E até a próxima. Um beijo, bom restinho de domingo.